Bom dia, a graça e a paz sejam com todos. Graça e paz aos que estão de casa. Deus abençoe todo mundo, em nome de Jesus. Então, hoje é culto da família, né? Você vê com sua família aí. Você que tem a família aí de casa, né? Minha família está aqui, para a glória do Senhor. Ali, o pastor Vanderlei, a pastora Valéria, Deus abençoe, em nome de Jesus, Senhor, e atrás. Nós vamos falar hoje sobre a família de Jesus. Eu gostaria que vocês abrissem no livro de Mateus, capítulo 12. Nós vamos ler do verso 46 ao 50. E quando achar, por favor, diga um amém. Glória a Deus. Fala assim: Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém, ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: Eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é o meu irmão, irmã e mãe. André já orou por nós. Creio que Deus está presente aqui, né? Porque a gente pede a Deus. Eu peço a Deus não para ser eu aqui, para ser o Senhor. E eu creio que Ele vai agir nessa manhã, porque tudo é para a glória dele, né? Então, falando sobre este texto aqui de Mateus, Jesus ele possuía uma família assim como a gente. Assim como a gente tem um pai ali, uma mãe, né? Irmãos, nem todo mundo tem irmãos, tem gente que é filho único. Mas assim como nós temos uma família aqui de laço de sangue, Jesus ele teve uma família aqui na terra, uma família terrena, né? Mas ele tinha o Pai Celestial, a qual ele enviou, mas ele também tinha uma família terrena, que era Maria, José e seus irmãos. E aqui neste mesmo texto, no livro de Marcos, no capítulo 3, versículo 20, diz que Jesus ele foi para casa, contudo a multidão ali ele afluiu, se dirigiu para aquele lugar, de modo que ele nem conseguiam comer. Aí lá no verso 31, diz que após o episódio, né, da blasfêmia dos fariseus, diz que nisto chegaram sua mãe e seus irmãos. Ou seja, lá no capítulo 3 de Marcos, versículo 20, diz que Jesus ele estava indo para casa. Aí a multidão afluiu, se dirigiu para aquele lugar. E lá no 31, após a blasfêmia, diz que nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, então ele estava do lado de fora. É como se Jesus estivesse indo para a casa dele, e a multidão veio, e depois chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Eles falaram: Sua mãe e seus irmãos estão lá fora, querendo te falar. E ele fala aqui que não diminuindo, não inferiorizando ali a família dele terrena, mas no caso, né, que a família dele não estava limitada à família terrena, que a família dele era uma expansão muito maior do que aquela família ali que ele tinha, né? Para a glória de Deus. Jesus, ele foi um ser humano comum como nós. Ele viveu em Nazaré, né, na Galileia, está lá no capítulo 2 de Lucas, versículo 39 e 40. Lá no versículo 40 do capítulo 2 de Lucas, diz que ele era cheio da sabedoria e da graça de Deus. Lá no 47 vai falar que ele era inteligente de modo que as pessoas ficavam admiradas lá no templo, quando ele passava o ensinamento ali. Lá, a respeito do livro de Isaías, que dizia sobre ele mesmo, dizia que as pessoas ficavam admiradas com a inteligência dele. Nessa época, Jesus ele era criança, ele crescia com os pais, né? Tinha apenas 12 anos. Ele era carpinteiro, ou seja, ele tinha uma profissão que aprendeu com seu pai, que é José. Lá também no livro de Lucas, no capítulo 3, vai falar que ele aprendeu essa profissão, né, no caso, que era carpintaria, e que ele também, José, né, ele era da linhagem de Davi. Por quê? Maria não era da linhagem de Davi. Então, para que se cumprisse a palavra de Deus, Jesus veio da linhagem de José. Que interessante, né? Porque José é lá da descendência de Davi. Então, Jesus, também filho de José, é da linhagem de Davi. Glória a Deus.
E aqui fala que ele era carpinteiro, ou seja, ele ajudava no sustento da sua família. Então, é como nós, né, hoje em dia, tem aqui casais, tem ali o Fábio, a Deia, o Leison, né? Tem um irmão ali também, o pastor. Ou seja, o Bruno, né? Ele ajudava assim, ele era homem, ele ajudava o seu pai ali a sustentar a sua família. Então era um ser humano comum como nós. E como todo mundo aqui é filho, né? Todo mundo teve ou tem um pai ou uma mãe. Ele também tinha um pai, uma mãe a qual ali ele obedecia, ele era submisso ao seu pai e sua mãe. Ele viveu dessa maneira sempre submisso. Está lá capítulo 2 de Lucas, versículo 51. Diz que ele era submisso aos seus pais, ele era sempre obediente, até alcançar ali a sua idade de 30 anos, onde ele iniciou o seu ministério. Ele é um exemplo de questão de família, porque ele desceu aqui, ele viveu como filho, sempre se submetendo aos seus pais, que a gente tem que submeter, honrar os nossos pais, honrar a nossa mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, né? Está lá no livro de Efésios, capítulo 6. Honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem. Então, a gente tem que honrar o nosso pai e a nossa mãe. Mesmo quando no caso, eu ainda sou solteira, mesmo quando eu for casada, eu tenho que honrar a minha mãe. No caso, eu não tenho mais meu pai aqui, mas eu tenho meu pai celeste. Então, eu tenho que honrar meus pais. Fala do esposo, da esposa, né? Eu não posso falar disso com propriedade, mas a palavra diz que a esposa tem que ser submissa ao marido e o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então, a Bíblia nos vai dar toda a direção sobre família. Quando Jesus diz aqui, quem são meus irmãos e quem é a minha mãe, ele, como eu falei, ele não diz de maneira a inferiorizar a sua família. Ele não estava falando ali, Maria não é minha mãe, eles não são meus irmãos. De maneira nenhuma ele estava falando isso. Ele estava falando assim, família para mim é muito maior que isso. O propósito de família é muito mais expansivo do que isso. Não está limitado a isso. Tanto que aqui no verso 49, ele estendendo as mãos para os seus discípulos, aquelas pessoas que estavam ali, né? E discípulo, eu pesquisei, vem do grego que significa matetes, que significa aprendiz, seguidor devoto, disposto a dar prosseguimento no trabalho de seu mestre. Quem aqui é discípulo de Jesus? Quem aqui quer dar prosseguimento à palavra dele? Quem aqui quer dar prosseguimento à obra dele? Porque ele ali estava comparando os discípulos com sua família. Mas para ser discípulo, para ser aprendiz, devoto, para dar continuidade ali, um discípulo, tudo que ele aprende com o mestre, ele passa para o outro. Né? Tudo que ele aprende com o mestre, ele passa para frente. E a palavra de Deus diz, Jesus diz que fariam coisas muito maiores ainda, seus discípulos, do que ele. Então, para ser discípulo de Jesus, o que é necessário? É necessário fazer a vontade do Pai, que Jesus fala lá no versículo 51. Porque assim como Jesus cumpriu, né, com excelência a palavra de Deus, a vontade do Senhor, ele mesmo, ele não buscava a sua vontade, mas sim a de Deus Pai, assim nós também temos que ser. Nós temos que buscar a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela nem sempre vai ser a nossa vontade. Na maioria das vezes, não. Mas Jesus, ele não queria passar pela cruz. Ele não queria passar pelo cálice lá daquela cruz. Quando Jesus ele está lá no Getsêmani, suando gosto de sangue, ele fala assim, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas que não seja feita a minha, mas a sua vontade. Então, Jesus como Senhor, aqui né, nessa palavra, ele fala como Senhor. Ele se submeteu, se humilhando em forma humana, né, como diz a palavra dele. Ele não julgou por ser usurpação, ser igual a Deus, mas ele se humilhou em forma de servo, e semelhante a homens, tomou a sua cruz. A cruz que era minha, a cruz que era sua, a cruz que era nossa. Mas nós também, Jesus ele carregou a cruz por nós. Mas nós também temos uma cruz, porque ele fala na palavra dele, em Mateus, ele fala assim, todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então, nós todos os dias, nós temos que tomar a nossa cruz, negar a nossa vontade, fazer a vontade do Pai, assim como Jesus cumpriu a vontade do Pai.
Cumprir a vontade de Deus não é fácil, né? Na nossa família, assim, você que está aí de casa também, nós podemos sofrer perseguições, nós podemos sofrer acusações, né? Caluniações, nós somos caluniados, mas contudo nós podemos estar alegres porque Ele está conosco, Ele nos dá força para prosseguir, Ele nos dá forças para alcançar o propósito, assim como Jesus alcançou o propósito. O propósito de Jesus ali na cruz veio, a salvação veio através dele. O véu do templo se rasgou e hoje nós temos livre acesso a Deus através de Jesus, através do seu sacrifício. Glória a Deus. Falando em família também, né, nós podemos sofrer, no caso, perseguições, em nossa casa também por seguir a palavra de Deus, mas Ele está conosco. Aqui no livro de Lucas, capítulo 12, no verso 51 ao 53, se vocês quiserem podem abrir, vai falar sobre isso, sobre, no caso, perseguição dentro da própria casa. Amém? Aqui no capítulo 12, versículo 51, fala assim: Supondes que vim para dar paz à terra? Não, eu vos afirmo, antes divisão, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2, 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Então, o que Jesus estava falando aqui? Aquele que quer verdadeiramente seguir no Evangelho, muitas vezes dentro da nossa própria casa, quem não conhece a palavra do Senhor vai se levantar. Mas a gente não deve lutar contra a carne nem contra a sangue, a gente tem que orar para que Deus os alcance. Porque aqui pela palavra de Deus, né, no capítulo 12 aqui, Jesus vai falar sobre os sinais dos tempos. Então, no caso, vai se levantar sim, vão se levantar pessoas. A gente tem que saber que a gente não luta contra a carne nem contra a sangue. Né? A gente tem que orar para que Deus ele traga a salvação. E como que a gente vai dar um bom testemunho se a gente, dentro de casa, muitas das vezes, né? Quem tem aí parente que não é convertido, quem tem família, né? Membro da família ainda que não conhece a Jesus, vai conhecer através do nosso bom testemunho, através de seguir a palavra do Senhor, através de cumprir a vontade de Deus. Porque o testemunho, ele pode falar mais do que 1000 palavras. Muitas das vezes você não fala uma palavra dentro da sua casa, mas a pessoa vai ver a diferença que você está fazendo, a diferença no seu modo de agir, no seu modo de falar, no nosso modo de trabalhar ali, no seu trabalho. Às vezes, aquele que fazia de modo desonesto, ele começa a fazer de forma honesta. Aquele que, no caso, xingava, ele vai começar a ter mansidão. E aquela pessoa ela vai vendo ali a transformação que Jesus está fazendo. E ela também vai querer aquilo. Ela vai querer aquilo através do testemunho, para a glória de Deus. E no caso, contudo, né, fazer parte deste corpo, da família de Jesus, nos trará a maior riqueza, que é o quê? A salvação. Nós podemos aqui sofrer perseguições, nós podemos sofrer caluniações, mas fazer parte da família nos vai trazer a riqueza da salvação. Pode ser difícil aqui. Tem as meninas que estudam lá na escola, vai poder te chamar o colega, a coleguinha falando assim, vão ali, vamos dançar comigo, né? Tem essas danças hoje em dia do TikTok, né? Das redes sociais. Vamos dançar comigo. Eu vou falar assim, não, porque eu sou de Jesus. Eu quero cumprir a vontade de Deus assim como Jesus cumpriu. Não quero fazer a minha vontade. Muitas das vezes, fazer a vontade de Deus é dar outra face para que o outro venha bater. Então, vai doer. Dói, machuca, mas não tem ninguém mais que sofreu como Jesus. Ele é o nosso maior exemplo. Muitas das vezes a gente pode ter, sim, referências de pessoas, né, pessoas que fazem a vontade de Deus, mas as pessoas são falhas. Eu sou falha, mas o nosso maior exemplo é Jesus, porque ele nunca errou. Ele desceu como humano, ele fez a vontade dele, de Deus, mas ele nunca errou. Então, ele é o nosso maior espelho. Não que a gente não vai errar, a gente vai falhar, a gente é ser humano. Eu peço a Deus todos os dias, meu Deus, não deixa eu fazer o que for fora da vontade do Senhor. E a gente ali escorrega,
porque o pecado para nós ele tem que ser como um acidente, né? Como a gente está ali, no caso, quando a gente vai cozinhar, cortando um legume, uma carne, a gente vai lá e corta o dedinho, ou então a gente está passando assim, bate o dedinho do pé, que dói demais. Esses dias eu bati que eu fiquei com band-aid uns 3 dias. Dói demais, nossa. Mas, então, o pecado ele tem que ser assim, um acidente não proposital. Eu não vou mentir porque eu quero mentir. Eu menti, mas eu peço perdão a Deus, mas eu não quero cometer ele de novo. Como a canção que a Ramona cantou assim, crie-me a Deus um coração puro, né? Nessa canção eu amo muito porque fala assim, renova em mim um espírito inabalável. Fala sobre o Salmo 51 de Davi, essa canção, uma canção da comunidade de Nilópolis, que fala, e Davi ali estava arrependido. Crie em mim, Deus, um coração puro, um espírito inabalável. Não retire de mim teu espírito. O salmista Davi fala assim, porque ele pecou ali, né, o seu pecado com Batseba. Ele não queria que Deus retirasse dele o espírito, mas ele se arrependeu, se humilhou. Por isso que Davi ele foi ali segundo o coração de Deus. Assim nós também devemos ser, temos no nosso coração nos humilhar. Quando a gente errou, quando a gente erra, na verdade, a gente não deve achar assim, isso aqui é normal, a gente não deve se conformar. A gente deve rasgar. Ali antigamente as pessoas rasgavam as suas vestes e colocavam a cara no pó, como sinal de humilhação. Mas hoje nós rasgamos o nosso coração diante de Deus. A gente dobrar o joelho e falar, Deus, eu errei aqui, me perdoa, porque eu sou falha, mas eu não quero errar outra vez, como diz a canção. Eu quero aprender com o meu erro. Eu não quero cometê-lo novamente. Eu quero aprender com esse erro e eu quero fazer a tua vontade. Porque a gente vai errar sim, mas o que conta mais para Deus é um coração arrependido. É não voltar naquilo, não querer voltar. Às vezes a gente pode até, de novo, errar, mas a gente não quis. É a diferença de não querer e de se arrepender. Amém? Porque cumprir a vontade de Deus, às vezes, no nosso trabalho, né? Eu falo, é difícil quando as pessoas lá fora, elas não reconhecem isso. E você tem que dar ali um bom testemunho. Então, é procurar o fruto do Espírito. Muitas das vezes a gente tem que buscar a mansidão para responder ali como eu falo, de forma mansa. A pessoa vem, te faz um insulto, você responde de forma mansa. Assim como Jesus ele era manso e humilde de coração. A pessoa vai ali e querer te atrapalhar, né, no seu serviço, no caso, ele vai querer puxar o seu tapete, você abençoar aquela vida, orar por ela, perdoar, porque o perdão também é algo muito extraordinário. Porque o perdão ele é limitado. Não é de forma incondicional como o amor de Deus. Ele é condicional. Se eu o perdoo, eu sou perdoada. Se eu não perdoo, eu não sou perdoada. E isso também faz parte da vontade de Deus. Porque família é isso. Nós aqui somos um corpo, né? Jesus é o nosso cabeça. Então nós temos que andar ali conforme o cabeça vai. Porque o cabeça é a direção do corpo. O nosso cérebro ele comanda todo o nosso corpo. Se a gente levantar a mão, é porque o cérebro já deu uma informação lá para a mão que a gente tem que movimentar a mão. Assim é Jesus. A gente tem que andar na direção dele. E todos nós precisamos uns dos outros. Cumprir a vontade de Deus é também cumprir no corpo de Cristo. É aprender com a família física e a família cristã também. É andar, tem uma canção que eu gosto muito também, que fala assim, uma família sem qualquer falsidade, vivendo na verdade, expressando a glória do Senhor. É viver ali sem falsidade, abraçar um irmão, mas abraçar com amor. A palavra do Senhor fala que o nosso amor não seja um amor não fingido. A gente tem que amar verdadeiramente nosso irmão, amar os nossos, das nossas casas, amar os que estão na igreja, amar e abençoar verdadeiramente. Não é eu estar ali, de abraçar a minha irmã e falar mal dela nas costas dela, não. O nosso amor não pode ser fingido, tem que ser um amor puro, um amor sincero, um amor que quer o bem, porque esse é o amor de Jesus. É perdoar verdadeiramente, não é falar assim, eu perdoei a Andréia, mas eu olho para a Andréia e meu coração ele queima assim, sobe aquela ânsia, sabe, aquele nervosismo,
não é perdoar de verdade. Eu abençoo a vida dela em nome de Jesus. Misericórdia, Senhor. Eu também sou pecadora, dependente da graça e do perdão do Senhor. Então eu preciso perdoar, sim. Eu preciso fazer a vontade do Senhor, que é o perdão. Eu preciso, Senhor. Eu preciso me humilhar diante do Senhor, porque eu sou tão falha. Eu preciso andar em comunhão com meu irmão. Eu preciso olhar nos olhos dele e amar, porque o amor, ele é o principal. É o único que Jesus, quando ele voltar, ele vai buscar quem tiver o amor. Não vai lá, né? Fala sobre os dons. Lá em 1 Coríntios fala sobre os dons. A gente pode ter todos os dons. No caso, como o apóstolo Paulo era o único que tinha todos os dons. Mas se a gente não tiver o amor, a gente vai ser como um sino que timbre, só faz som, só faz barulho. Mas o amor verdadeiro, Jesus está olhando para dentro dos nossos corações, dentro do meu e do seu coração hoje, dentro do que está aí em casa. A gente tem que buscar o dom do amor. Porque com o dom do amor também, como a gente vai cumprir a vontade de Deus se a gente não tem o amor, que é o principal mandamento? Se a gente não tem aquele amor puro, aquele amor que busca o bem, aquele amor que busca pôr o Senhor em primeiro lugar. Né? A lei se resume em amar o Senhor acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Eu gosto de falar sobre essa parte. Por quê? Amar a Deus sobre todas as coisas. Quando a gente ama a Deus, as coisas vão se encaixando no lugar. Aí, quando a gente ama a Deus, conhece o amor de Deus, a gente aprende o valor que nós temos perante Jesus, porque ele sofreu, o sacrifício dele foi tão grande por nós. E aí, Jesus nos ensina a amar a nós mesmos, né? A Kênia me indicou um vídeo da pastora Thalita, onde ela fala que no nosso DNA tem as letras ali que se perderam, né, no Antigo Testamento, que significa Yahvé hoje, mas a gente não sabe. No nosso DNA existe ali a palavra que, no caso de Jesus, ou seja, Jesus ele está em nós, antes mesmo da gente nascer, né? A pastora Thalita vai falar, se vocês quiserem indicação desse vídeo, né, eu não sei falar assim direito, mas eu vou mandar aí para vocês. Ou seja, ela falava tipo assim, que nosso DNA tem as marcas ali de Jesus. E eu achei isso incrível porque nós nascemos com a presença de Jesus, nós precisamos dessa presença. Muitas das vezes a gente procura, a gente acha que é só quem está lá no mundo que procura nas drogas, nas festas, também isso não vai preencher. Mas também não preenche o que? No caso, o trabalho, às vezes a gente quer preencher com a presença de outra pessoa. Não, quem vai preencher é só Jesus. A gente tem que tirar a ansiedade do lugar, tirar aquilo que ele não quer ali do lugar para que ele venha preencher. Não é o meu emprego que vai preencher o meu vazio, é Jesus. Não é a minha família que vai preencher o meu vazio, é Jesus que vai preencher. Por isso ele tem que estar acima de todas as coisas, ele tem que ser o primeiro. Eu falo, quando eu oro para que eu tenha um esposo, que ele venha ter Jesus como prioridade, porque não adianta ele me ter, eu não vou conseguir suprir a necessidade dele. A nossa necessidade, ela só está em Jesus. É ele que vai nos preencher. Eu falo, imagino ali como um buraco dentro da gente. E quando Jesus chega, ele tampa o buraco. Né? Ele tampa ali o buraco e preenche tudo que tem que ser preenchido. Então, antes da gente amar alguém, a gente tem que amar Jesus. Porque, no caso daquela pessoa, ela nos decepcionar, Jesus, ele não nos decepciona. Jesus, o nosso irmão, eu posso decepcionar vocês, o pastor pode, ele é ser humano. Mas Jesus, ele não decepciona. Jesus, ele nos ama. E nós temos que aprender a amar com os outros. Muita gente fala assim, acha que o pastor também, ele tem que ser perfeito. Não, o pastor não é perfeito, o pastor é ser humano. Ele pode, às vezes, estar em um dia ruim, a gente tem que orar por ele, não cumprimentar, mas ele também é um ser humano, ele precisa das nossas orações, ele precisa do amor de Jesus. Ele está aqui como um anjo da igreja, né, repassando a mensagem que Deus quer para nós. Mas ele também precisa de Jesus. Então, a gente tem que orar por ele, porque ele também é um ser humano, ele também pode errar, ele também pode falhar. Ele não é ali, no caso, né, ser superior a nós, ele está ali como nós, como seres humanos. Em nome de Jesus, nós temos que orar por ele também, orar pelas nossas autoridades, ser submisso às autoridades, ser submissos dentro de casa e fazer ali cumprir a vontade do Senhor.
porque tudo isso vai valer a pena um dia. Jesus, ele está buscando por uma noiva que é pura, imaculada, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Então nós temos que buscar nos lavar e nos remir de todo pecado, nos remir de tudo que tenta nos afastar do Senhor. É falar, Senhor, o que tem me afastado do Senhor? O que tem me atrapalhado na comunhão com o Senhor? O que eu posso fazer para melhorar? Porque todos os dias nós temos algo a fazer que a gente precisa melhorar. Não tem um dia que a gente possa falar assim, hoje eu não posso melhorar, porque o dia que a gente falar isso, a gente vai estar lá na glória. Quando a gente falar assim, estou perfeito, a gente não vai falar, claro, Deus ele vai reconhecer e vai nos trazer para a sua glória, vai nos trazer para morar eternamente com Ele. Mas até esse dia chegar, é buscar verdadeiramente, saber o propósito na qual Deus nos chamou, saber fazer verdadeiramente a palavra do Senhor, saber verdadeiramente o que Deus quer naquele dia. Às vezes Deus vai querer que você fale do amor dele para alguém, mas não falando, às vezes com atitude, né? Às vezes alguém vem ali e fala assim, por exemplo, fala assim, Thalita, você está feia demais hoje. Eu falei assim, amém, Deus te abençoe. Eu falei assim, por que Thalita me abençoou? Eu estou fazendo mal para ela e através disso ela vai se converter ao Senhor. Então a gente tem que estar atento aos mínimos detalhes. Aos mínimos detalhes. E principalmente nessa questão de família, eu falo no nosso parentesco. Às vezes a gente pode ter muitos parentes que estão de olho em nós. Que estão de olho em nós como cristãos. E eles vão falar assim, se a gente tropeçar, falar assim, o crente tropeçou. Olha, a gente tem que estar em constante vigilância para que eles também possam vir para o Senhor. Nosso maior testemunho é a nossa vida. Nós somos uma carta lida. Então, é andar de acordo com a vontade do Senhor. É andar lá na escola, na faculdade, para quem faz, no trabalho, na igreja, aqui dentro, todo mundo, né? A gente está aqui hoje nessa manhã, para a glória do Senhor. Ninguém vai saber do erro do outro, mas cada um sabe de si. Eu sei do que eu preciso melhorar, você sabe do que você precisa melhorar. Nós precisamos melhorar todos os dias. Nós temos que agarrar isso e falar, Jesus, eu preciso melhorar, eu preciso ser salvo. Eu preciso ser salva. Eu quero a salvação, eu quero fazer parte dessa família eternamente. Eu não quero vacilar, eu não quero tropeçar, eu não quero errar. Todos os dias, fazer a iniquidade, que é ali o pecado que você já se acostumou com ele. É arrancar a iniquidade, tira de mim a iniquidade, Senhor. Não faça eu me acostumar com o pecado, não. Eu quero aprender com o Senhor, andar em constante evolução na Tua palavra, porque é através da palavra, lá em Lucas 8, 21, né, que é essa mesma passagem, Jesus ele diz de forma diferente, porque nos evangelhos ele fala de cada um de uma forma. Lá em Lucas 8, 21 vai dizer assim, são meus irmãos e são minha mãe, todo aquele que ouve e pratica a palavra de Deus. Como diz aqui nos 50, né? Mas de forma diferente. Lá vai falar que quem ouve e quem pratica. Então, não é só ouvir, é praticar. Por isso, nós temos que ouvir a palavra todos os dias, para nos lembrar que a gente precisa praticar aquilo. A gente, às vezes, passa um versículo ali desapercebido e depois, no outro dia, Deus quer falar com a gente naquele versículo. É porque a gente precisa praticar aquilo. Porque não adianta só ouvir, a gente tem que ler. A gente também tem que praticar. A gente tem que pôr a palavra em prática. Porque a palavra é o nosso manual, o manual do cristão. Eu falo, como um livro de receita, a gente tem um manual ali, os ingredientes, no caso, o modo de fazer. A Bíblia é nosso manual de vida. Como que a gente deve viver, como a gente deve proceder, onde a gente vai. Deus, ele deixou a palavra dele para isso. Então, a gente não pode deixar de ler a palavra. Eu falo assim, pelo menos, se você não teve tempo nenhum no dia, pelo menos 1, 2 capítulos a gente tem que ler. Eu também me policio. Eu falo assim, não, Jesus, pelo menos 1 ou 2 capítulos, se esse dia foi tão corrido. Hoje em dia tem a tecnologia, tem Bíblia que você carrega na bolsa, né? Tem Bíblia que você carrega até no bolso. O pastor tem uma ali, outro dia mostrou, pode carregar até no bolso. Então, a gente pelo menos tem um tempinho para ler 1 ou 2 capítulos, mas não deixar de ler, porque é ouvindo que vem a prática, né?
no caso aqui, é ouvindo que vem a prática. E a gente precisa ouvir todos os dias, porque nós somos errantes. Nós precisamos escutar todos os dias a palavra de Deus para que a gente possa praticar. Amém? Aqui falando sobre salvação, sobre cumprir a vontade de Deus e fazer parte da família, lá em Mateus 24:13, vai falar sobre o sermão do monte. No caso, Jesus vai falar sobre o fim dos tempos, perdão. Vai falar sobre o fim dos tempos. E lá vai dizer que todo aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, essa será salva. Então, é cumprir a vontade de Deus e perseverar. Você que está aí de casa, que você não congrega, persevera até o fim, que você será salvo. Ah, mas eu não tenho mais força para cumprir a vontade de Deus. Peça a Ele forças para você caminhar, porque a força vem dEle. Ele é a nossa força. Ele deixou o Espírito Santo, que é o nosso consolador, para que Ele nos dê força, nos fortifique, nos ajude, porque Ele sabia por tudo que nós iremos passar. Jesus passou para deixar o exemplo. Então, Ele deixou o outro consolador, que é o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que Ele nos vai ajudar a caminhar, assim como está escrito lá em João 14:16. Então, é isso. Você que está aí de casa também nos assistindo, ou vai assistir mais tarde a live, que você venha pedir forças a Jesus para caminhar, para prosseguir. Veio aí a pandemia, já acabou, é hora de vir cultuar, é hora de fazer parte do corpo. Não tem como você fazer parte da família de Jesus. Não tem como fazer parte da família sem fazer parte do corpo, não. Então, levanta, é hora de caminhar, levanta dessa cama. Você trabalha, você estuda, já voltou à rotina normal. Então, vem para a igreja, vai para a igreja mais próxima da sua casa. Vem nos visitar, vem congregar conosco, mas não deixa de congregar, não. Como você vai ser salvo sem fazer parte da família, sem fazer parte do corpo? Você tem que caminhar, você tem que prosseguir na vontade do Senhor. E a gente prossegue na vontade do Senhor é com os nossos irmãos, aprendendo a cada dia uns com os outros. A gente aprende aqui, né, para a glória do Senhor. Então, persevera, nós temos que perseverar, porque perseverando é que nós seremos salvos. Aquele que desanimou, aquele que olhou para trás, é hora de olhar para frente. Pede ajuda ao irmão, não é errado não você falar, Li, me ajuda em oração, eu estou fraca, eu estou precisando de ajuda. É ali uma forma de você ser humilde para pedir. Eu não estou conseguindo, me ajuda em oração. Eu preciso caminhar, mas não deixa de caminhar, não. Não olha a falha do seu irmão, não. Você está aqui para servir a Jesus. Eu estou aqui para servir a Jesus. Se ele está falhando, chega e fala nele, irmão, você está falhando. Não é dessa forma, mas é da forma que Jesus quer. Me ajuda aqui em oração. Eu vou te ajudar também a prosseguir. Porque é orando uns pelos outros que nós vamos prosseguir para o alvo. Nós vamos prosseguir. E um dia nós vamos chegar lá. Para a glória de Deus. Um dia eu quero ver você lá. Um dia eu quero ver você lá, André. Um dia eu quero ver você lá, Gleice. Um dia eu quero ver você lá, Ali. Um dia eu quero ver o Senhor lá, pastor. E falar, glória seja ao Cordeiro, aquele que salvou. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que deu a sua vida por nós, e vamos cantar santo eternamente na glória. Oh, glória a Deus. Então, para caminhar, persevera. Não é fácil, mas vai. Pede ajuda, pede oração, mas não deixe de fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus vai te levar para a glória. Viu, meninas? Não olhe o seu menino lá na escola, não. Não olha o seu irmãozinho lá na escola, não, que fala muitas vezes assim, deixa a igreja. Porque você é tão jovem ainda. Olha para Jesus. É dele que vem a salvação. É dele que vem a salvação. Ele evangeliza ele. Evangeliza ela. Fala assim, eu estou no caminho certo. Vem para o caminho certo também. Vem para o caminho certo também. Eu sou de Jesus. Vem fazer parte também. Não se mistura com coisa errada, não. Não se mistura com o seu coleguinha errado, não. Você tem a luz. Você tem a luz. Eu tenho a luz. A luz não pode se misturar com as trevas, não. A luz, ela tem que iluminar, tirar toda a treva, tirar todo o mal. Lá no seu trabalho não pode te influenciar, ser treva, não.
tem que te influenciar a ser luz, tem que te influenciar a olhar para Cristo. Você tem que iluminar, você não tem que se esconder junto com atrás deles, não. Pede ajuda, mas não deixa de caminhar, não deixa de prosseguir, porque a nossa maior recompensa é a salvação, é olhar para Jesus e falar: Santo, 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 glórias ao teu nome. Eternamente nós vamos cantar sem parar. Então aprende a cantar, porque nós vamos cantar eternamente no céu, rendendo e nos prostrando e adorando o Senhor. Você pode ficar de pé para a glória do Senhor. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço aqui por essa palavra, Senhor, que falou tanto comigo, Senhor. Eu tenho certeza que falou com cada irmão, com cada irmã minha aqui nessa manhã, porque foi do Senhor, Senhor. Ai de mim, Pai, porque eu sou falha, eu não sou ninguém, mas o Senhor é misericordioso e trouxe aqui a Tua palavra para nos corrigir, para aprender com o Senhor que necessitamos do Senhor e uns dos outros, Senhor. Que temos, Senhor, que ajudar os nossos irmãos a caminhar em direção ao alvo, mas também temos que caminhar em direção ao alvo, Senhor. Nós temos, Senhor, que nos arrepender todos os dias, Senhor. Nos ajude, Pai, aquilo que temos já se acostumado, Pai. Aquilo que temos se acostumado e falado, isso não é pecado, isso não é errado mais, mas que infere a nossa comunhão com o Senhor. Nos ajuda, Senhor, a tirar isso de lado. Coloca as coisas no lugar, vai limpando, Senhor, aquela mágoa, vai limpando aquela amargura, vai limpando, Senhor, aquilo lá do passado, muitas vezes que está escondido, que nós não queremos entregar. Vai limpando, que nós podemos entregar isso, Senhor, verdadeiramente no nosso coração, nos humilhar, para que possamos alcançar a salvação, para que seremos parte eternamente da família do Senhor Jesus, louvando e adorando o Teu santo nome. Assim eu agradeço pela Tua palavra, Tua rica e poderosa palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar para trás.